Oi, sejam bem-vindos ao canal Testando e Aprendendo. Meu nome é Rita e no vídeo de hoje eu vou fazer um conteúdo para a playlist de tragédias para a qual já faz um bom tempo que eu não faço nenhum vídeo. Em 28 de novembro de 1942 ocorreu o incêndio mais mortal em boate na história dos Estados Unidos, no nightclub Coconut Grove, resultando na morte de 492 pessoas. Antes de mais nada, eu preciso esclarecer que oficialmente não existiam nightclubs ou boates em português na cidade de Boston, então o Coconut Grove era oficialmente considerado um restaurante, mas ele era popularmente conhecido como um nightclub ou boate em português. Ele foi construído em 1927 e se localizava no número 17 da rua Piedmont, no centro de Boston, no estado de Massachusetts. Em 1942, o proprietário, há 3 anos, era um advogado chamado Barnett Welansky, também conhecido como Barney. O prédio tinha um porão onde funcionava o bar Melody Lounge, junto com a cozinha, freezers e a despensa. O primeiro andar tinha uma vasta área de jantar, junto com um salão de baile e um palco onde se apresentavam bandas, com várias áreas de bar separadas no salão de baile. O restaurante tinha um teto retrátil que era utilizado nos dias de calor e que permitia aos clientes uma vista da lua e das estrelas. Mas no dia do incêndio estava extremamente frio, então esse teto estava fechado. E pelo que eu li no laudo do Corpo de Bombeiros, esse teto retrátil era feito de bambu e ratã, que são materiais inflamáveis. A entrada era feita através de uma porta giratória na lateral do prédio. No espaço do restaurante, a decoração era feita com palmeiras artificiais. E às 22h15 daquela noite, um ajudante de garçom recebeu a ordem de um bartender para arrumar uma lâmpada localizada no topo de uma dessas palmeiras artificiais. Acredita-se que o cliente que estava sentado a essa mesa junto com uma acompanhante tenha desatarrachado levemente a lâmpada para que eles pudessem ficar com mais privacidade e não ficarem com a claridade da lâmpada ali sobre eles. E como sem a lâmpada acesa esse local ficou muito escuro, esse ajudante de garçom resolveu riscar um fósforo para poder enxergar o que ele estava fazendo. Então ele subiu até a altura da lâmpada dessa palmeira artificial e riscou um fósforo para poder enxergar. E ele rapidamente apertou a lâmpada e ela voltou a funcionar normalmente e ele desceu dali. Um momento depois que esse ajudante de garçom terminou de arrumar a lâmpada, alguns clientes perceberam que essa palmeira estava emitindo luzes em tons de amarelo e azul, como se ela estivesse se incendiando, porém eles não viam nenhum fogo visível. Após um momento maior, a palmeira explodiu em chamas. E os bartenders tentaram extinguir o fogo usando água e garrafas de água com gás. Alguns clientes tentaram sair pela única saída do Melody Lounge, que era uma escada com 4 pés de largura. Eu fiz um cálculo e dá mais ou menos 1,20 m de largura. E essa escada levava ao hall de entrada do primeiro andar. Parece também que um grande ventilador acelerou o fogo no hall de entrada. Os móveis também começaram a pegar fogo e uma bola de fogo e gás tóxico correram pelo teto em direção à escada. O pânico se instaurou e eles tentaram abrir a saída de emergência no topo da escada, mas não conseguiram. A bola de fogo subiu a escada e explodiu no hall de entrada, onde se localizavam os vestiários, o banheiro e a entrada principal. Em meio a uma gritaria e correria generalizada, outros clientes foram em direção à saída da porta giratória. Mas infelizmente somente algumas pessoas conseguiram passar pela porta giratória sem problemas, porque como era muita gente tentando sair pela porta, chegou um momento que a porta emperrou, porque as pessoas queriam sair todas ao mesmo tempo e elas ficaram trancadas, e as que vinham atrás tentando sair acabavam caindo sobre aquelas que estavam trancadas ali na porta. Então o fogo chegou à área do restaurante onde a maioria dos clientes estava aguardando um show que ocorreria às 10 horas, mas que já estava atrasado há 15 minutos. Estima-se que em torno de 1.000 pessoas estavam dentro do Coconut Grove na hora do incêndio. Ao ver o incêndio, as pessoas rapidamente foram procurar uma saída, só que muitas delas estavam bloqueadas ou não eram facilmente identificadas. Foi apurado depois que 6 portas estavam bloqueadas, e essas portas estavam bloqueadas para evitar que os fregueses saíssem sem pagar. Coisa que a gente já viu em outros casos de incêndios em boates. O fogo tomou conta de todas as instalações, com um tremendo aumento na temperatura e alto nível de gases tóxicos, causados principalmente pelo material inflamável que fazia parte da decoração do local. Também, ao fugir rapidamente, as pessoas iam derrubando mesas e cadeiras que acabavam se tornando um obstáculo para as pessoas que vinham fugindo, correndo mais atrás. Inclusive, muitas pessoas não conseguiram sequer levantar das suas cadeiras para tentar se salvar e morreram carbonizadas nas próprias cadeiras em que estavam sentadas. Coincidentemente, o Corpo de Bombeiros havia recebido um chamado de incêndio entre as ruas Stuart e Carver, que foram 3 blocos do Coconut Grove. Ao chegar no local, os bombeiros encontraram um carro incendiado e rapidamente extinguiram um fogo, e aí notaram a fumaça saindo do Coconut Grove. Ao mesmo tempo, vários espectadores viram o Corpo de Bombeiros ali e correram até eles para explicar o que estava acontecendo, e os bombeiros rapidamente se dirigiram ao local. Ao chegar ao local, os bombeiros se depararam com uma fumaça espessa saindo do prédio e
e várias pessoas tentando escapar do prédio. Um dos sobreviventes conta que várias pessoas conseguiram chegar ao topo do prédio e aí eles encontraram uma escada e alguns deles ficaram segurando essa escada para que as outras pessoas pudessem descer. E eles estavam preocupados, porque depois que todas essas pessoas conseguissem descer, quem é que iria segurar a escada para que eles descessem? Mas aí, nesse meio tempo, os bombeiros chegaram e conseguiram retirar todo mundo que estava lá em cima. Também muitas pessoas conseguiram ser puxadas para fora pelos bombeiros, inclusive acabaram se queimando, e inclusive acabaram queimando a mãos com a temperatura do corpo dessas pessoas. E lembrando também que fazia muito frio nessa noite, então alguns dos feridos, depois de sair, corriam o risco ainda de ter hipotermia. Às 10h20 da noite, o Corpo de Bombeiros recebeu um chamado para atender em outro lugar, mas o chefe dos bombeiros no local decidiu ignorar esse alarme e, ao invés disso, gerou um terceiro chamado via telégrafo às 10h23, seguido de um quarto alarme às 10h24 e um quinto às 11h02. Com isso, as ruas próximas ficaram congestionadas com veículos de emergência. O fogo foi extinto em minutos, mas o maior dano já havia sido feito. Muitos clientes conseguiram fugir com a ajuda de funcionários, outros se esconderam em geladeiras gigantes e nos frigoríficos. Além do fogo em si, o calor intenso e os gases tóxicos contribuíram para um total de 492 mortos. A porta de saída do recém-inaugurado, mas não oficialmente licenciado, New Lounge permitiu a fuga de alguns clientes. No entanto, como essa porta foi instalada como sendo uma porta de abertura para dentro, a pressa e o peso dos que fugiram acabaram fazendo com que essa porta ficasse emperrada e não fosse mais possível fugir por ela. Outros funcionários conseguiram fugir pelas janelas que ficavam acima dos aparelhos de ar-condicionado. Então, eles subiam no ar-condicionado e assim conseguiam ter acesso à janela. A Marinha, o Exército, a Guarda Costeira e a Guarda Nacional foram chamados para ajudar na remoção dos feridos. Coincidentemente, os hospitais naquela área haviam feito uma simulação de desastre na semana anterior e por isso estariam mais aptos a receber os feridos. Mas apesar desse treinamento, foi decidido levar a outros 2 hospitais maiores que, pelo que eu entendi, ficavam um pouco mais distantes, que foram o Boston City Hospital, que recebeu 300 feridos em 1 hora, e o Massachusetts General Hospital, que recebeu 114 feridos em 2 horas. Um necrotério temporário foi feito em uma garagem próxima ao Coconut Grove, e alguns dos presumidos mortos estavam, na verdade, vivos e foram posteriormente levados ao hospital e conseguiram sobreviver. Barnett Wolanski, o proprietário do local, havia sofrido um ataque cardíaco 12 dias antes. Enquanto seus clientes eram atendidos no lobby do Massachusetts General Hospital, ele estava deitado em uma cama no andar de cima do hospital. Uma vítima famosa desse incêndio foi o ator Buck Jones, que acabou morrendo 2 dias depois do incêndio e que foi convencido por outras pessoas a ir ao restaurante, apesar de ele não estar com vontade de ir. E esse atendimento aos feridos do Coconut Grove acabou resultando em vários avanços no tratamento de queimados. Muitas das vítimas morreram de edema pulmonar causado pela inalação de fumaça tóxica, causada pela queima dos móveis e da decoração do Coconut Grove. Uma investigação foi conduzida e várias testemunhas foram ouvidas. 10 pessoas foram indiciadas, mas o grande júri considerou culpada apenas uma, o proprietário do local, Barnett Wolanski, também conhecido como Barney. Ele foi condenado por homicídio culposo e recebeu uma sentença de 12 a 15 anos a ser cumprida na prisão do estado de Charlestown. Mas devido a um câncer terminal, ele foi perdoado pelo governador Maurice Tobin após cumprir 3 anos e meio de pena. Ele morreu em 1947, aos 50 anos, após alguns meses após ter sido solto. As regras de construção foram alteradas na cidade e também em outros lugares. Portas giratórias foram proibidas e mais tarde foram liberadas, desde que colocadas entre 2 saídas de emergência. Também foi decidido que portas de emergência deveriam estar devidamente sinalizadas e não poderiam estar bloqueadas de forma alguma. As decorações e o material de construção não poderiam ser inflamáveis. E deveriam haver extintores de incêndio e aspersores de água. A contagem final de mortos na época foi de 490 mortos e 166 feridos. Porém, após alguns anos, o número de mortos foi reconhecido como 492. Esse número em um único evento foi excedido apenas pelo incêndio no Teatro Iroquois de Chicago, em 30 de dezembro de 1903, onde morreram 603 pessoas, na maioria crianças. Os ataques do 11 de setembro tiveram 2.750 mortos, porém, foram uma combinação de incêndio e colapso do prédio, que são considerados 2 eventos distintos. Então, por isso, não entra nesse ranking de evento único. As lições aprendidas com o incêndio do Coconut Grove ficaram até hoje. Saídas bloqueadas ou trancadas, uso de cigarros e fósforos, superlotação, materiais inflamáveis e a falta de detectores de fumaça. Em 2013, um incêndio no Station Nightclub ocorreu por circunstâncias similares às do Coconut Grove. E também no relatório do Corpo de Bombeiros eu vi uma observação de que se
Se o teto retrátil fosse mais alto, apesar de ter materiais inflamáveis, a concentração de gases tóxicos não teria sido tão grande, não teriam havido tantos mortos em consequência desses gases. Esse foi o vídeo de hoje contando a história do maior incêndio em boates dos Estados Unidos. Espero que vocês tenham apreciado o meu relato, não o incidente em si, obviamente. E se esse for o caso, não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não for inscrito no canal, considere inscrever-se. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!